Buscar soluções para a melhoria do serviço de ônibus urbano e ajudar o Poder Executivo na elaboração do novo edital do transporte coletivo de Itajaí foram os objetivos centrais que levaram a Comissão Especial da Câmara de Vereadores a realizar essa audiência pública. Ouvir todas as partes, ouvir as propostas do cidadão, reunir tudo isso num grande documento e encaminhar esse documento ao nosso Poder Executivo. E aí sim o Executivo, quando elaborar o novo edital para a contratação de empresas ou da nova empresa que prestará o serviço, ele incluir nesse edital o que a gente vai levantar aqui nessa audiência pública. Estamos bastante preocupados. Segundo ouvimos do próprio prefeito, o próximo edital, a previsão é apenas no segundo semestre do ano que vem, ou seja, até lá a prefeitura vai acabar empurrando com a barriga ou fazer um contrato de emergência com uma outra empresa. Então a audiência pública é justamente para dar subsídios para o prefeito, para o executivo, para que possa fazer um outro edital com mais qualidade, diferentemente desse como foi feito. Foi destacado na audiência a crise do transporte público e a ameaça da atual concessionária de paralisar os serviços por falta de dinheiro. De acordo com o diretor da empresa, a prefeitura deixou de fazer obras que melhorassem a mobilidade dos ônibus, bem como não fez os reajustes necessários na tarifa para o equilíbrio do contrato de concessão. Como é que nós vamos trabalhar se se o município não cumpre a parte dele? Então nós estamos a trancos e barrancos, vamos falar essa frase, tentando dar o melhor possível para o município, para o nosso usuário. Prejuízo mensal com o transporte é de quanto? Hoje tem em torno de 200, 250, porque o problema todo é o IPK. Toda vez que você aumenta a quilometragem, o IPK, ele vai baixando. Aliás, toda vez que você aumenta a quilometragem, baixa o IPK. O que é IPK? É o índice passageiro por quilômetro. Se nós fazemos 200 mil, você passa para 250, você vai fazer uma conta e vai baixar esse IPK. E baixando esse IPK, baixa a tua receita, aumenta o teu custo. Inclusive até a própria a equação da tarifa também o município nunca forneceu, nunca fez o equilíbrio econômico, então fica difícil trabalhar dessa forma. Lógico, o prejuízo mês a mês ele aparece. A Procuradoria da Prefeitura contesta e diz que foi a própria empresa que judicializou a questão. Um processo está em fase de perícia, o outro processo foi ultrapassada a fase da contestação há poucos dias atrás. Não temos como repassar nenhum recurso sem uma perícia técnica hábil. A procuradora destacou ainda que a empresa, apesar de ameaçar paralisar as atividades, não quis romper amigavelmente o contrato. A empresa fala no jornal, fala à imprensa, mas quando o município pediu para fazer um termo de caducidade amigável, onde ela aceita sair do serviço, ela se nega a formalizá-lo. Então, o que nós estamos trabalhando? Em duas frentes. Uma, acelerar a contratação do Instituto, que fará o estudo de mobilidade urbana, e de outro lado, colhendo o credenciamento de empresas interessadas em fazer o emergencial. Já o secretário de Planejamento e Gestão disse que vai pedir ao Ministério Público a prorrogação do atual mandado de segurança que obriga a empresa coletiva a continuar oferecendo os serviços. Com o estudo de mobilidade, vai poder elaborar o edital de forma mais coerente e sustentável, para que a empresa se mantenha de forma correta. Sem esse estudo, qualquer edital lançado, ele provavelmente daria deserto, nenhuma empresa ia querer assumir, essa é a questão. Agora, com esse estudo, a gente deve pedir uma prorrogação desse prazo para que mantenha-se o serviço atual. Caso a empresa não queira continuar, a gente deve estar fazendo uma contratação emergencial de uma empresa para operar até o fim desse estudo. Ele garantiu que, se não houver prorrogação do mandado de segurança, a Prefeitura já está cadastrando empresas para assumir o contrato de forma emergencial. O público pôde se manifestar e questionou vereadores, representantes da Associação de Moradores, Conselho de Transporte Coletivo, da empresa e da Prefeitura. O vice-prefeito de Itajaí também compareceu à audiência. Marcelo Sodré teceu muitos elogios à empresa coletivo. Ele disse que, ao longo de mais de 20 anos de contrato, a empresa foi levada à atual situação devido às gratuidades nas passagens e pela falta de reajuste das tarifas. Além de uma excelente empresa, nós tínhamos uma empresa itajaiense. Eu estou na política há 20 anos. Há 20 anos eu escuto na política, vamos abrir a caixa preta da coletivo, temos que botar 2 empresas, 3 empresas, 10 empresas. E nunca, sempre parece que a empresa estava se apoderando, de alguma forma, de algo meio não transparente. E aí levou, acredito eu, até os gestores que passaram nesse período todo, a ter dificuldade, muitas vezes, de estar realinhando preços, porque sempre vai, né, na contramão daquela questão popular de baratear, fazer esmola com o chapéu dos outros.
e aí a gente vai dando de graça, de graça, de graça, e vai enforcando a empresa. O vice-prefeito também disse que o município deve subsidiar a tarifa e encontrar formas de fazer com que as pessoas utilizem mais o transporte coletivo. Independente da empresa que for, e eu acredito que só assim Itajaí vai conseguir ter um transporte coletivo que trabalhe pelo menos no verde e não no vermelho, é subsidiando a passagem de ônibus. Não tem outro jeito. Nós vamos ter que criar um fundo municipal do transporte público para baratear o transporte público, para que ele seja interessante da população utilizar, de deixar o carro em casa, de deixar a moto em casa, mas ele tem que ser barato e rápido.